Olá, amigo conselheiro, conselheira, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, onde nós trazemos sempre empresários, executivos e conselheiros para falar um pouco sobre a sua trajetória profissional e de vida. E com isso, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre a sua trajetória, insights, pílulas de sabedoria. Se você não acompanha nosso programa, convido você a clicar aí no sininho para que você seja sempre notificado das nossas próximas programações. E se você gostou desse episódio, convido você também a curtir, deixar o seu comentário para nos ajudar a sempre melhorar esse programa, esse episódio de Os Conselheiros. Junto comigo aqui, mais uma vez, meu querido amigo Udo. Tudo bem, Udo? E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo com você, ótimo. tranquilo? Maravilha. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, muito obrigado por você também estar conosco hoje aqui. O Udo, que é um dos nossos mestres aqui do nosso programa. Eu já perdi a conta, Udo. PFCC, Board Starter, Lean Governance, CNP, Master Board e... Mentoria, board building, comissão temática, board building. Cá entre nós, é aquele que manda prender e manda soltar. O Udo é Vulgo realmente Bombril. É um grande parceiro nosso, é um privilégio aprender com esse cara todos os dias aqui. Mas, Udo, Obrigado. Hoje nós não estamos aqui para te entrevistar, você que já esteve aqui sendo entrevistado no programa podcast Os Conselheiros, mas hoje nós temos um convidado especial. Quem que está conosco hoje? Especialíssimo. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter um dos nossos membros da Comissão Temática de Empresas Familiares e Sucessão, o nosso querido Marcos Iabuno Guglielmi. Marcos, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você, né? A Board Academy, em nome da Board Academy, eu agradeço a sua disponibilidade de vir até aqui, nos prestigiar e de compartilhar a sua história com a gente, cara. É um grande prazer. Muito obrigado. O prazer é meu. Olá, Udo. Olá, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Logo que vocês me convidaram, eu adorei a ideia, né, de vir e bater um papo aqui com vocês, bem aberto, que a gente possa colocar as coisas aqui que eu tenho feito e que, aliás, muitas das coisas já têm sido com a própria Board Academy. Você estava falando aí. Já CNP eu já participei, o PFCC já participei, estou no Master Board também, então... Comissão, né? Comissão temática. Comissão temática de empresas familiares, né? Então, muita coisa tem acontecido e tem sido muito legal. Muito bom, muito bom. Obrigado por estar conosco aqui, Marcos. Você mandou para ele as perguntas? Esqueci. Bom, a gente vai fazer do limão uma limonada, então. Perfeito. Brincadeiras à parte, nosso podcast é sempre com muito carinho, com muita simplicidade, mas sempre trazendo alguém que tem uma história. E através dessa história, com lições não só de sucesso, mas de erros e acertos, para que os nossos ouvintes aqui, telespectadores, possam também aprender, né, com aquilo que os nossos convidados aqui viveram ou estão vivenciando. E para começar essa nossa conversa, eu gostaria de saber não sobre a foto, sobre o seu momento atual, mas sobre o filme, sobre a trajetória, a jornada. De onde veio Marcos? Família? Os seus sobrenomes são sobrenomes diferentes, se você quiser comentar um pouco a respeito também. Claro. Formação. E a gente começa por aí. Trajetória profissional. A contar um pouco sobre a trajetória profissional. Claro. Pode ser? Claro, claro. Eu dei muitas palestras na minha vida profissional, né? Principalmente na segunda parte da minha carreira. E às vezes eu conto a história, né? De que quando eu comecei, eu nasci... Eu quase fui. Eu quase não fiquei quando nasci. Quase não vingou. Quase não vinguei, porque meu pai me contou essa história, né, de que eu nasci e logo depois eu peguei uma infecção hospitalar. E você vê como é que é, né? E comecei a perder muito peso, muito rápido, e tava definhando ali, né? Você nasceu onde? Eu sou o cara o paulista mais paulistano que você vai conhecer na vida, porque eu nasci no Hospital São Paulo, né? Nasci aqui em São Paulo, no Hospital São Paulo. Sou filho de japonês com italiano, então torço pro São Paulo, né? Não sei se isso é bom ou ruim hoje em dia, mas tudo bem. Isso a gente vai deixar de lado. A gente vai deixar de lado, né?
essa polêmica aí, mas por isso eu sou bem paulistano, vamos dizer assim. Italiano com japonês? Italiano com japonês. O Guglielmi, né? Guglielmi é italiano, né? Que é Guilherme em italiano. E o japonês que é Yabuno. Então é uma Yabuno mistura... por parte de mãe. Yabuno por parte de mãe e o outro por parte de pai. Mas quando eu nasci teve esse evento aí, né? Quase não fiquei. E o mais interessante é que logo depois, um antigo médico nosso de família, né? Naquela época tinha médico de família, ele deu um antibiótico, pediu para colocar na bolsa, né? Para pingar, ficar pingando em mim. E foi colocado, né? E o meu pai estava lá e aí ele olhou, ele falou, nossa, o médico falou que aquele líquido era verde, né? E não era verde o líquido. Aí ela chegou para a enfermeira e falou, olha, esse líquido, tem certeza que tá aí, é o correto? E não era. Então eu não estava recebendo nada de antibiótico. Soro puro. Então foram 2 vezes, né? Porque aí foi lá, trocou tal, e tudo então caminhou bem. É um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente. Guerreiro, né? Eu sou um guerreiro, né? Tanto que o meu nome, né, Marcos, vem de Mártios. Mártios é o deus da guerra. Então, e eu nem sabia disso, há pouco tempo atrás. Então, essa é um pouco do bem começo, né? E tenho um irmão, né? Um irmão um pouquinho mais velho e foi andando, né? Meus pais sempre lutaram bastante para dar uma educação bastante sólida para mim, né? Você sempre morou aqui em São Paulo? Eu sempre morei aqui em São Paulo, inclusive morava perto do estádio de São Paulo. E pronto, de novo essa história. Já viu, né? Até o final ele vai falar que tirou foto com o Rogério Ceni. Pois é. Mais um pouco que tinha sido, né? E pior que eu nem sou tão fã assim, tão fanático futebol. assim. Não sou de assistir muito. E aí, o que aconteceu? Eles sempre deram uma educação bem sólida, né? Então, eu estudei num colégio chamado Visconde de Porto Seguro, que naquela época era um dos melhores colégios do Brasil. E logo depois, quando eu saí de lá, fui para a USP para estudar Química Industrial, né? E me formei como Químico Industrial. E os meus pais sempre lutaram bastante, né, nesse sentido, porque era um colégio bastante caro para eles, né? Meu pai trabalhava na antiga Matarazzo. Tá, Indústrias Matarazzo, Indústrias Matarazzo. E a minha mãe, naquela época, trabalhava na antiga LTB, Listas Amarelas, você lembra? Das Páginas Amarelas? Senhora. Páginas Amarelas, lembro. Páginas Amarelas. Inclusive, nas Páginas Amarelas, onde eu tive o meu primeiro emprego, com 15 anos. Ela era braço direito do dono, né? Aliás, até esse é um case, né, de sucesso e depois, num certo sentido, de fracasso, né? Porque ela acabou, né? Porque não se modernizou, né? E acabou sendo substituída, né? Mas eu trabalhei lá. Com 15 anos eu arranjei um emprego de temporário. Na verdade, a minha mãe arranjou para mim um emprego de temporário no cadastro, né? E era bem interessante, né? Porque naquela época se usava um negócio chamado microficha. Não sei se vocês lembram disso. Microficha era que nem um retroprojetor. Muitas informações consolidadas num cartãozinho pequenininho. Sem no aparelho, né? Para poder ler tudo que estava ali dentro. Tá. Tinha uma lâmina de foto quase. Isso, ela projetava... Um slide... Isso, era um slide de baixo para cima, projetava numa tela e a gente ficava vendo lá os cadastros que tinha de todas daquelas empresas, né? Eu não pinto o cabelo não, mas eu trabalhei com isso também no começo de carreira, ali com 14, 15 anos. Então, não sei se isso te delata, né? E foi engraçado porque naquela época eu tinha 15 anos, nunca tinha trabalhado na vida, né? Mas tinha uma boa educação, né? E aí, logo, eles queriam me colocar como coordenador. Eu mal entrei, sabe por quê? Mas tão jovem assim, Marcos? Uma coisa inusitada. Porque lá, naquela época, o que acontecia? A gente tinha que procurar os cadastros e refazer os cadastros, né? Tá. E para você procurar o cadastro, é ordem alfabética.
Só que eles colocavam em muitos lugares, colocava ponto, colocava vírgula, colocava traço. Você lembra quando o pessoal colocava só para aparecer na primeira página? Não sei se vocês vão lembrar disso. E a pergunta é, onde é que está o ponto? Onde está a vírgula no alfabeto, né? E eu acabei, da forma como a gente usava, eu decorei todos, eu sabia. Então, todo mundo me perguntava, onde é que está a vírgula? Onde é que está o ponto? Onde é que está o traço? Né? Para conseguir procurar o cadastro, né? Porque, pô, era ficha pra caramba. Então, era bem, bem complicado. E aí, o meu chefe daquela época, né? Olhando aquilo para mim, e eu comecei a orientar o pessoal, falando, não, agora você vai virar coordenador. Olha só. E aí eu acabei virando o coordenador de um monte de gente lá dentro. Eu fiquei pouco tempo, né? Era um emprego, na verdade, temporário. Enfim, e aí fui andando na minha carreira, me formei químico industrial. Alguma referência familiar? Química industrial? Não é uma carreira assim tão... Então, os holofotes, né? O que leva um cara a fazer química industrial? Então, eu me pergunto até hoje. Queria construir sabores, cheiros, fragrâncias. Da onde? Não, é que, olha, é aquela influência do antigo professor, sabe? Eu tinha uma professora e eu gostava muito da matéria de química, muito mesmo. Tanto gostava que eu acabei aí escolhendo mesmo a química, né? Não teve um outro motivo. Meu pai é administrador e economista, não tem nada que ver, né? E a minha mãe era dona de casa, na verdade, né? Ela trabalhava, porque tinha uma boa educação, mas ela não tinha uma formação acadêmica, né? Então, acabei indo para lá, né? Passei, enfim, entrei logo de primeira. E assim foi andando, né? Fiz a minha formação lá. E era uma formação bem pesada, né? Química entra muito na parte de matemática, física. Eu estudei física quântica, estudei cálculo, né? Trabalho pesado. Química, olha... E fora a parte de laboratório e tudo mais, né? E depois comecei na minha carreira, né? Fiz um estágio numa empresa de plásticos. Depois fui para um outro estágio, já para a gerência, bem já ainda no início, que era uma empresa que não tinha nada a ver com a química, né? Que era um atacado. Fiquei lá como estagiário para gerente de compras, mas percebi que não era muito para mim aquilo, né? Eu queria voltar para a área de química. E aí eu entrei numa empresa nacional que lidava com equipamentos e insumos para laboratório de pesquisa científica, alguns também da parte industrial, mas principalmente para pesquisa científica. E aí lá eu fiquei por uns 5 anos, mais ou menos. E aí fui subindo lá dentro, né? E eu sempre fui um cara fuçador, então eu fuçava em tudo. Essa era a minha característica, né? Eu fui subindo porque eu gostava de fuçar. Então, eu me lembro logo de cara, né? Eu entrei lá e um dia fomos procurar alguma coisa lá no estoque, né? Então, tinha um estoque lá de insumos e eu me lembro que o cara que fazia a administração do estoque, ele ia procurar, não conseguia às vezes achar as coisas. Eu comecei a falar, olha, vamos colocar a letra aqui, rua, nas prateleiras. Vamos começou a organizar o pessoal de novo. Então eu era fuçador, né? Não tinha nada a ver com o que eu fazia no primeiro momento, porque eu entrei na área técnica. Então eu era chamado de assessor científico naquela época, né? Então eu trabalhava com instalação e treinamento de tanto dos insumos como das pessoas que usavam os equipamentos, né? Então eu instalava, demonstrava. Mas logo eu comecei a subir justamente por causa dessa característica de querer fuçar, querer saber, perguntava. E acabei subindo até lá e aí eu cheguei lá até como gerente, né? Eu saí de lá como gerente comercial. Isso em 5 anos, Marcos, é isso? Em 5 anos. Nossa, foi? Menos até de 5 anos, acho que foi um pouco menos de 5 anos. Você estava recém-formado, né? Não era isso? Eu entrei lá recém-formado, comecei... Bem assim, Legal. Bem de baixo mesmo, né? E o meu chefe, né, até me convidou para ser sócio da empresa, né, naquela época.
antes de eu sair. Mas Era uma empresa nacional. Era uma empresa nacional. Familiar, aquela empresa Familiar. de dono, né? era... Aí você tem experiência Então, com isso, né? Eu comecei... Sabe como o processo é mais acelerado numa empresa familiar? Se o cara é bom, o cara tem oportunidade. Se goza da confiança e da credibilidade do fundador, a coisa vai rápido. Né? E dependendo das circunstâncias também, às vezes se tem um sucessor, se não tem, enfim, né? A gente sabe bem disso, dentro da comissão a gente discute bastante isso, né, Marcos? Exatamente. Desde aquela época, então, eu comecei a ter a experiência de empresa familiar ali na pele, né? Era um casal, na verdade, né? Tinha um filho também, mas o filho não trabalhava na empresa, mas o casal Isso é raro, hein? Isso é raro. O fundador que não tem um filho trabalhando... Porque ele era novo, né? ou o filho, né? Tinha uma personalidade muito forte que chegou e falou, não, eu não quero, né? Ou, né, o pessoal falou, não, deixa ele seguir a vida dele mesmo. É tão complexo isso, né? Os pais, no intuito de deixar os filhos livres para decidirem o que querem da vida, se veem numa situação mais tarde sem sucessores. Exato. Muitas brigas, né? Desde aquela época eu já via esse cenário de empresa familiar. Eu tinha muita, né? Era uma confiança muito alta do dono. E fui subindo. E chegou um momento que aquele negócio, né? Você chega na encruzilhada, né? Ou eu virava sócio da empresa, ou acabava saindo para continuar a minha evolução, né? Da minha carreira. Foi aí quando me convidaram para ir para uma empresa multinacional. Eu não aceitei virar sócio, porque por uma questão de abertura de contas, por assim dizer, né? A transparência ainda não era o alto da empresa naquele momento, principalmente para mim, que ia virar sócio, né? Então, eu resolvi não assumir aquela responsabilidade. Eu sabia que era uma responsabilidade grande, né? Eu começar a assinar pela empresa, inclusive, né? Porque eu tinha formação química, eu podia assinar como técnico, né, da empresa. Me permita fazer um parênteses aqui, porque isso é importante, Udo. A Board Academy forma conselheiros consultivos. Conselheiros para atuar em empresas de pequeno, médio porte, familiares, startups, né? O que é diferente de um conselho de administração ou conselho fiscal, que normalmente são empresas de grande porte, empresas abertas na Bolsa de Valores, onde esses, sim, conselheiros de administração e fiscal, têm a responsabilidade da assinatura. E aí, falando aqui com os nossos conselheiros e conselheiras, é muito importante esse ponto, porque seja de administração como fiscal, tome cuidado com a empresa que você decidir e assumir essa responsabilidade se você não conhece os números da empresa, se você não tem acesso a todas as informações. E aí você pode pensar assim, então eu vou ser conselheiro consultivo, porque eu não assino, não tenho uma responsabilidade. Lê do engano. Você também tem responsabilidade. Responsabilidade quanto à sua reputação, quanto à sua imagem. Você pode até não assinar por uma empresa familiar, mas se essa empresa estiver fazendo algo errado no mercado, você está ali junto com ela como conselheiro. Então, assim como o Marco já nos trouxe aqui uma primeira pílula, conhecer aonde você está pisando é tão importante e, às vezes, o mais certo a se fazer é dizer não. Aí eu vou deixar mais uma provocação. Se você quer saber mais sobre isso em detalhe, venha para o Board Starter, que a gente explica tudo lá. Muito bom. Com Marcos, certeza. Fechando parênteses, desculpa, é que aqui é essa troca de conhecimentos e experiência baseado no que você nos traz, justamente levar aqui aos nossos telespectadores e ouvintes essas pílulas de sabedoria. Por favor. Sim, não, e você está certíssimo, né? Para quem, inclusive, está nos assistindo, é importantíssimo essa questão de transparência, né? Porque... Você é sócio de uma empresa e o cara não abre os números para mim? Não há como. Desculpa, não existe, né? Não há como, né? Você tomou uma decisão sábia nessa... Sim, eu era muito... Porque você estava começando a tua carreira também. Eu era muito bem jovem, no início ainda. Tinha 20 e poucos anos ainda, não tinha nem chegado nos 30. Mas no afoito de ser sócio, eu aceito. Depois descobre que aceitou ser sócio de um barco furado. Eu tenho que agradecer ao meu pai, né? Que foi, nessa hora, meu conselheiro. Como ele é economista e administrador de empresa, ele falou, olha... Ele já sabia da questão, das né? possíveis consequências. Exatamente. Muito bom. Eu tinha ideia, mas não tinha tanta ideia assim, né? Naquele tempo, eu ainda estava nessa empresa nacional e
Aí fui fazer um MBA no IBMEC, né? Antigo IBMEC. Voltado um pouco mais para a área de marketing, né? E então, aí quando chegou nessa encruzilhada aí que eu acabei não aceitando essa responsabilidade, né, de ser sócio, me convidaram para ir para uma empresa multinacional, uma empresa americana, que era uma empresa também de equipamentos para a área, aí ampliando, né, um pouco o leque, a área científica, a área diagnóstica, né, a área de laboratório e a área industrial. Eu aceitei, fui e fiquei também lá por mais 5, 6 anos como executivo lá. Eu fiquei lá como, por aí, acho que 6 anos agora. E lá eu comandei a unidade de negócios, né? Uma unidade de negócios de toda a América Latina. Então, viajava bastante. Tinha uma responsabilidade bem grande, né? Desde do budget, da unidade. Inclusive, eu assinava pela empresa, eu era um dos que assinava pela empresa e eu era o único que assinava tecnicamente pela empresa, porque eu tinha o CRQ, né? A certificação, o registro para fazer a assinatura. Então, eu tinha bastante responsabilidade lá também. E era desafiador, né? Aí, porque a unidade de serviços, quando me convidaram para ir para lá, ela precisava de muitas melhorias. O downtime, que a gente chamava, né, de tempo para atendimento estava muito alto. E tive que me reinventar para conseguir fazer com que as coisas andassem, né? Até porque eu não tinha, naquele momento, eu não tinha experiência, por exemplo, com uma unidade de negócio. Aí você foi buscar novos conhecimentos, então, né? Então, tive que buscar novos conhecimentos, enfim. Mas creio que foi muito interessante, foi uma escola para mim, né? Quantos anos você passou ali? 6 anos, mais 6 anos. 6 anos. Já estava com 30. Já tinha acontecido um casamento nesse meio do caminho? Já tinha acontecido Na verdade, foi ali, inclusive, que eu conheci a minha primeira mulher. E casamos, né? Então, foi esse período, foi um período bem interessante na minha vida. Viajava muito, né? Ia para os Estados Unidos. A área comercial, né? Responsável por unidade de negócio, você já viu, né? Não para em casa. Né? Então, eu viajava toda a América Latina e ia bastante para os Estados Unidos para fazer as reuniões com a matriz, né? Do headquarters, né? Com a matriz. Cheguei, por exemplo, a conhecer o presidente da empresa, era um dos caras que trabalhou com Jack Welch. E era assim, você via que tinha trabalhado com Jack Welch, sabe? Você conhecia. Era a mesma linha de atuação, Era a né, mesma Marcos? linha de atuação, era impressionante, né? Uhum. E aprendi muito, né? Empresa americana, você aprende a lidar com pressão muito alta, e aprende a lidar com número, né? Porque eles veem muito número. Eles veem muito número. É bastante objetivo nesse aspecto. Eles são muito objetivos. A hora que tem que cortar, eles vão cortar. Bateu lá no P&L, né? No orçamento. Bateu ali no resultado, não tem... então, para amanhã, era coisa assim. Para amanhã, precisa fazer isso aqui, você tem que tomar a decisão. Você que vai fazer, e é isso aí. Então, esses aprendizados, né? Acho que foram... Naquela época, né? Às vezes você ressente de coisas mais duras, mas ao mesmo tempo faz você ficar também mais escolado, né? Você começa a criar casca, né? Você começa a criar casca, exatamente. Mas também foi assim, eu me lembro, inclusive, um dia que eu fui pro hospital e tava com estresse, né? Não tinha nada, né? Fizeram exame em mim, não tava com nada. Porque era bastante, a carga era bem alta, né? Naquela época a gente falava, tô com estafa, né? Você lembra? Estafa. O Exatamente. rapaz tá estafado. E aí depois eu saí dessa empresa e fui convidado para uma empresa suíça. Um pouco diferente, né? Empresa europeia. Um pouco diferente. Também lidava com mais ou menos a mesma área, né? De equipamentos e insumos na área industrial. Um pouco menos na área diagnóstica. Mais na área industrial e um pouco também na área de pesquisa científica.
Você sentiu algum choque cultural entre as duas? Alguma diferença cultural entre, né? Aproveitando aí, ó. O europeu é bem da... mais, ele é bem menos direto, né? Ele é bem mais fechado, ele não te fala, ele não é tão objetivo em te falar aquilo que ele quer, o como ele quer. O americano não. É na lata, olha, esse aqui é o resultado que a gente está buscando, assim, a gente assim, pretende fazer assim, você que vai executar, você é responsável pela execução, eu quero resultado. Preto no branco ali, bottom line, sabe? Uhum. Né? A linha finalzinha ali do lucro. O que fica embaixo do risco, que fica né? embaixo do... exatamente. O que fica embaixo é o que eu estou procurando. Então, é isso, né? Não que o europeu não procure isso, mas é um pouco diferente, né? Ele não é tão direto, ele procura te, vamos dizer assim, olhar um pouco a estratégia, um pouco antes de simplesmente falar para você que quer aquele resultado. Então, é sim diferente. Né? Interessante isso. Aí também viajava bastante, ia para a sede também, lá na Suíça, né? Uhum. Um lugar bem interessante, diga-se de passagem, né? Super civilizado. As pessoas falam... Qualquer um fala 4 línguas. É impressionante, né? O cara vira para a esquerda tá num país, direita outro. Não tem como. Não né? tem como. Exato. Então, você também é forçado a aprender muito, né? Eu estudei em colégio alemão, então eu aprendi um pouquinho do alemão. Infelizmente, eu não segui isso daí, né? Eu perdi algumas oportunidades nessa questão, né? De falar várias línguas, né? Bem, de forma fluente. Porque minha mãe, ela conhecia o japonês. Meu pai conhecia o italiano. Não se falava em casa, então eu acabei perdendo, né? Mas aprendi o inglês, né? Porque trabalhei em empresa americana, então a gente... não tinha alternativa também. Né? E acabei aprendendo um pouco do espanhol, porque atendia a América Latina, acabava falando um portunhol, né? Até hoje, tenho que ser sincero, é um pouco do portunhol ainda, né? Mas me viro super bem. E daí, foi para essa empresa suíça. Foi quando teve a quebra do Lehman Brothers, não sei se vocês lembram, 2008, né? 2008. E aí, enfim, eu era o que tinha o cargo, depois da presidente da empresa, né? Eu era o que tinha o cargo maior e fui ejetado da empresa, literalmente, por corte de custo mesmo, né? Naquela época. Mas foi também um aprendizado bem grande, né? Porque eu cheguei à conclusão que eu não queria, naquele momento, mais a vida executiva, né? Porque realmente era muita pressão. Tinha muita pressão. Eu sempre lidei bem com a pressão, né? Mas estava começando a afetar a minha saúde. Porque eu sempre fui um cara muito comprometido, muito responsável. Então, eu né, queria fazer as coisas certas. Então, isso acabava... Era bom por um lado, por outro lado, acabava me afetando nesse sentido. Foi aí que eu resolvi dar uma virada, né? Então, nessa época eu saí de lá. Eu acabei entrando como consultor numa empresa, fiquei bem pouquinho tempo. E depois fui fazer uma formação de coaching empresarial. Isso em que ano? Olha só. Isso vai fazer 14 anos. Tá. Praticamente 14 anos atrás. Então, metade da carreira... O coach ainda era uma coisa nova. Né? O coaching empresarial era uma coisa nova, o executivo era algo já mais ou menos consolidado na época, né? Mas o empresarial era deixa eu só refazer minha frase, senão o pessoal fala, Marcelo, você está louco? O coach existe há muitos anos, mas a gente sabe que teve uma febre do coach no Brasil alguns anos atrás, muitas pessoas se formando como coach, né? Sim, sim. É verdade. Tanto que logo depois não, eu diria uns 7, 8 anos depois, daí virou aquele negócio de qualquer febre, né? Um final de semana você tem uma nova profissão. No final de semana você virava coach, né? Mas eu sou o coach raiz, né? O coach raiz. Coach raiz. Então, me formei na parte de business coaching, né? Comecei a atuar. E depois, até por necessidade dos meus clientes, eles pediam para eu fazer o executive coaching. E aí comecei a entrar no executive coaching também, né? No coaching para executivos. E até hoje eu faço isso, né? Coaching empresarial.
o método que eu uso mistura, né? O empresarial não tem muito jeito, não tem como misturar a parte de gestão empresarial, né? Então, tem um pouco de consultoria ali no meio, conhecimento em gestão, e também o coaching executivo. E é isso que até hoje eu pratico, né? E agora, óbvio, mais uma transição para a parte de conselheiro. E aí, Quer dizer, desde aquela época você tem a tua empresa e você atua nesse segmento, né? Exatamente. Praticamente todas as empresas que eu atuei e atuo hoje, né? Tenho hoje ainda 8 empresas que eu atuo. Todas são familiares, né? Então sempre foi muito forte na atuação de empresas familiares. Aham. Né? E Isso concentrado aqui no estado de São Paulo ou você tem espalhado pelo Brasil mais? Como alguns ainda pedem, né, para ir na empresa e tal. Hoje eu diria para você que metade é online e a outra metade é um híbrido entre online Interessante. e presencial. Aham. Mas alguns ainda pedem sim para que eu vá, né? Então acabo me concentrando aqui na região, né? São Paulo, Jundiaí, tem Campinas. Entendi. Ô Marcos, mas muito boa sua história e parabéns pela carreira, Obrigado, pela trajetória. Mas eu vou pegar um gancho, porque tem gente aqui que está nos assistindo que ainda não é conselheiro, Sim. mas está nessa busca de uma ressignificação de carreira, de uma renda complementar, enfim, cada um tem o seu motivo. Uma transição, né? Buscando uma transição. Mas todos nós estamos no mercado do conhecimento. Né? Certamente. Entregando de forma diferente, seja o consultor, o coach, o mentor e o conselheiro. Você decidiu lá atrás trilhar um caminho de coach executivo. Eu tenho formação em coach também, apesar de nunca ter atuado como coach, e sim utilizado as ferramentas do coach enquanto líder, enquanto executivo, e recomendo que realmente é o tal do lifelong learning, né? Sim. Sempre aprender, você nunca vai perder com isso, só vai agregar. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: em que momento você viu o conselho como uma oportunidade além do coach? Porque você já estava inserido como coach executivo em empresas e de repente, poxa, conselheiro, o que aconteceu? Que estalo foi esse? Porque isso pode ser um insight importante para quem está nos ouvindo aqui. Sim, eu sempre busquei, né, várias formações, então só de coaching eu tenho 3 certificações, uma de executivo e uma de business coaching e uma seria um coaching de liderança, por assim dizer, né? E várias outras coisas que não tem necessariamente a ver. Então, por exemplo, eu tenho uma certificação de auditor líder de 14.000, e tem outras formações de marketing digital, enfim. E com isso na cabeça, né, eu comecei eu tenho clientes, até hoje tenho clientes que fazem parte de conselhos. Então, eu tenho, por exemplo, um cliente que ele faz parte de 3 conselhos, inclusive de uma delas ele atuou como executivo, ele saiu de ser executivo, virou conselheiro, presidente do conselho e depois... Conselho de administração, então, aí, Marcos, né? Sim. E, nesse caso, conselho de administração. E hoje ele ainda atua no conselho e ainda dentro de uma das comissões, né? E eu tenho um outro cliente que também ele é CEO da empresa dele e conselheiro da empresa dele também. Acredito eu, até que presidente do conselho também. E eu dou assessoria para eles dois, por exemplo. E já tive outros, né? Então, eu discuto sobre conselho dentro das nossas sessões. Né? A gente acaba discutindo sobre questões de conselho. Ele acaba trazendo questionamentos, acaba trazendo enfim. situações, questionamentos, né? Por exemplo, sobre questões de family office, sobre questões de holding, sobre questões de sucessão familiar. E aí você sempre vai aprendendo, né? E Puxa você vai ali, aprendendo. puxa aqui. Né? Então, você vai aprendendo. E foi daí que começou a surgir. Eu falei, pô, conselho, você vê tanto, né? Que quando eu comecei a procurar um pouco de informação, já há algum tempo atrás, né? Eu comecei a procurar informação sobre isso. IBGC, como é que era uma formação, enfim. E aí me apareceu Board Academy no meio do caminho
Falei, bom, acho que agora é o momento, né? Eu já estou há bastante tempo, já tenho bastante maturidade dentro das empresas familiares, já tenho um pouco desse... e nesse sentido de advisor, né? De ser um conselheiro que ainda sem, vamos dizer assim, sem ser um conselho formal, sem ter uma governança formal, mas eu acabo atuando um pouco Claro. nisso, né? Porque o próprio cliente te demanda isso, né? Ele te faz perguntas, quer, na verdade, recomendações. Eu que faço as perguntas, no fundo, né? Mas ele quer recomendações como se fosse de um conselheiro, fora a questão de mais comportamental do coaching, um pouco de consultoria que sempre tem ali no meio, né? Então foi isso que me fez, no fim, ir para essa parte de conselho. E estou, assim, bastante contente de ter feito a formação e cada vez mais falando de governança. Então, inclusive, eu tenho um cliente que a gente vai marcar, provavelmente, para falar sobre conselho com ele, porque já está na hora, né? Ele já está bastante idade, tem sucessão familiar, tem um terceiro envolvido, então Marcos, tudo isso. você sabe que aqui na Board Academy nós temos algumas formações Sim. de acordo com o perfil e necessidade das empresas e dos profissionais que nos procuram, né? Sim. Para aqueles que estão interessados em conhecer um pouco mais sobre conselho, nós temos o Board Starter, que é uma formação de 2 sábados com 4 aulas. Como diz o nosso querido Farias, é o colocar o pé na água do mundo dos conselhos, para conhecer o que é isso, né? E ver se faz sentido ou não, porque não é para todo mundo o conselho. Isso aí, a gente sempre fala isso, né, Udo? Perfeitamente, é isso mesmo. Pessoas que porventura entendam que o conselho é trabalhar uma vez por mês numa empresa e retirar o chequinho dela, estão totalmente enganadas. Pessoas que não têm nenhuma experiência profissional em empresas, como você passou aqui, olha, empresa familiar, empresa americana, empresa suíça. Quer dizer, você viveu 3 culturas diferentes ali como executivo, né? E tem algo a agregar nas empresas que porventura venham te contratar como conselheiro. Não é a verdade para todos. Então, por isso a gente diz que o conselho não é para todos. Nós temos uma outra formação mais completa, que é o PFCC, Programa de Formação e Certificação para Conselheiros, para aqueles que já entenderam o que de fato é ser um conselheiro e se enquadram no perfil do que nós nos propomos a formar aqui, que é o conselheiro consultivo, que vai atuar em empresas de médio porte, empresas familiares. Perfeito. Né? E aí nós vimos também a necessidade de formar um outro tipo de profissional para o ecossistema de inovação, de tecnologia, de startups, que é o nosso Lean Governance. Então é um programa voltado, porque também tem gente que tem o perfil para trabalhar em empresa familiar, tem gente que tem o perfil para trabalhar em empresa de startup, tem gente que tem o perfil para atuar somente em empresa de grande porte, empresa que está na bolsa. E aí, nesse caso, vai ser um conselheiro de administração, um conselheiro fiscal, né? Que não é a área de atuação hoje da Board Academy. Aí a gente deixa para os nossos colegas parceiros do IBGC. Né? Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, a gente fala muito sobre isso aqui, né, Udo? Sobre a mudança de mindset, a mudança de chapéu. Você fez uma grande mudança e agora posso dizer que fez já uma segunda ou está num processo de fazer uma segunda. Me explico. Você foi executivo, em determinado momento mudou esse chapéu para um coach executivo. Tem uma diferença brutal na sua forma de atuação. E aí depois o conselho chega até você e de novo você tem que fazer uma nova mudança de chapéu ou um híbrido entre o que é ser um coach executivo com um conselheiro. Conta pra gente um pouco das dificuldades, dos desafios que foi o primeiro pulo, né, do executivo para o coach e do coach com essa mistura agora com o conselheiro, porque cada um tem uma forma, uma dinâmica diferente de atuação, né? Exatamente. Um professor de faculdade, ele pode dar o mesmo conteúdo que um palestrante, porém de forma diferente. Então, e para mim, se você me permite, Marcelo, você tocou num ponto crucial que é o seguinte, é a mudança de mindset. Você ser um executivo para depois você ser um coach ou um conselheiro, um mentor, existe uma diferença muito grande, mas eu vou deixar o mestre falar. Claro. Antes de responder a tua pergunta, queria aqui recomendar, inclusive para quem está nos assistindo, porque eu fiz o PFCC, né? Fiz o CNP e daqui a pouco vou fazer o Lean Governance também. Então,
por exemplo, o CNP, que é ali, né, a prática ali, é sensacional. Sensacional. Foi assim, fazia muito tempo que eu não fazia uma formação tão prática, tão bem elaborada, apesar de ser um dia inteiro, que você tem que né, você sente aquela pressão. Você gostou do seu José ou mais do amigo do seu José? Então, o amigo do seu José, que era Só atrapalha, né? Só atrapalhava, amigos. Mas é impressionante como eu vejo isso todo dia. Eu vejo isso todo dia. Né? Porque em empresa familiar é exatamente desse jeito. É mais acentuado isso ainda. Né? Eu peguei só para Exatamente ilustrar, Marcos, eu peguei um caso de uma empresa uma vez, onde apareceu o dono da empresa e apareceu uma outra pessoa, né? E a gente, na apresentação, eu sou amigo de faculdade dele. Então, né, mas... O primeiro conselheiro que ele teve, informal ali, né? Um mentor, então, um pé do ouvido. Mas às vezes a gente, né, não querendo desmerecer, lógico, a pessoa devia ter a sua contribuição para a empresa, mas eu acredito que a partir do momento que você assume esse papel, você precisa ter um mínimo de formação também para conseguir contribuir adequadamente, né? Mas acredito que então, falando sobre o desafio, né, de, por exemplo, passar de executivo para a parte de coaching, business coaching, um pouco de consultoria, realmente é uma virada de chave, né? Porque quando você é executivo, você, entre aspas, você manda, né? Você é o... Você determina, né? Você não manda, né? Talvez seja feio falar mandar, né? Mas assim, como você falou, você determina. Você decide, né? Você está decidindo, você é responsável por aquela decisão e por isso você acaba, assim, pegando as pessoas e colocando elas em determinados lugares e dinheiro em determinado lugar, né? Você tem que decidir para onde vai o dinheiro, como vai, claro, junto com outros corresponsáveis, mas você o executivo é aquele que executa, né? No final das contas é o cara que vai fazer a coisa acontecer. Exatamente. Então, quando a gente tem que fazer a coisa acontecer ali, daquele determinado jeito, eu trabalhei em empresa multinacional, toda regulada, imagina, a gente fornecia para laboratório diagnóstico, que é altamente regulado, e eu era ainda o responsável técnico da empresa. De uma responsabilidade muito grande para diagnóstico. Exato. Se o meu técnico faz uma besteira, eu era preso. Eu poderia ser preso, né? Então, mas, assim, na parte executiva, então, tinha tudo isso. Aí, quando eu fui para a outra área, né, de coaching empresarial, um pouco de consultoria ali no meio, você pega outra realidade. Empresa familiar, não tem dinheiro para fazer muitas vezes investimento. Até tem, né? Mas, assim, não é exatamente do mesmo jeito. Você não vai decidir sobre o dinheiro. Você não tem esse poder. Quem vai decidir é quem está do outro lado. E fora, na multinacional, eu tinha todas as regalias. Todas. Carro, celular da empresa, notebook da empresa, plano de saúde, seguro de vida. Você podia listar. Era um bando de coisas ali que quando você sai, você vira empresário, porque eu virei empresário no final do dia, né? Você não tem isso e você está falando com um empresário que você vai fazer uma reunião. Muitas vezes você faz a reunião em pé. Ele às vezes não tem uma sala para você fazer uma reunião. Olha como são as coisas, né? Então, de uma estrutura, um lugar altamente organizado, estruturado, eu passei para ir em lugares que não eram assim. E eu era o advisor, né, para estruturar isso tudo, né? Então, esse era um desafio bastante grande, né? Muitas vezes sem o budget apropriado. E tem um detalhe também interessante, que é a questão do sobrenome, né? Sim. Eu ia falar isso agora. Eu vejo muitos relatos, né, Udo, de pessoas que viveram muitos anos. Aqui a gente tem diversos board members que viveram 20, 30 anos. Hoje a gente sabe que isso não é mais uma realidade, mas o profissional de 50, 60 anos viveu 20, 30 anos numa mesma empresa. Sim. E ele, então, é o
o José da Bosch, o Rodrigo da Siemens. Da empresa não sei o quê. tal. Esse é o sobrenome do cara. E quando ele sai de lá, ele não é mais isso. Uhum. E aí existe também uma crise de identidade, né, Udo? Existe uma... E isso mexe muito com o ego da pessoa. Sim. Né? Mexe Você sim. fala, pô, e agora? Né? Eu não sou mais, né, o Udo da empresa tal, né? Então, e agora? Como é que fica? Muitos não têm uma atividade nas redes sociais, especialmente no LinkedIn. Anos e anos sem atualizar um currículo. Então a gente vê assim, alguns profissionais chegando aqui na Board Academy para buscar uma formação como conselheiro e que na verdade a gente tem que fazer um trabalho quase que de mentoria à parte com ele para reposicioná-lo no mercado como um todo. Peraí, você é o José Almeida, você não é o José da Siemens. Ó, vamos lá na rede social, LinkedIn, prazer, José. Vamos aqui atualizar. Conexão, já ouviu falar em conexão? Networking. Você precisa se conectar com outros conselheiros, com outros empresários, ativar a sua rede. Então, coisas básicas, que eu não estou nem falando da formação técnica de conselheiro ainda, né? Mas esse dever de casa, isso aqui é muito importante. Eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Quando você ainda estava como executivo, você já se preparou para esse novo momento que você seria business coach, coach executivo? Ou foi uma transição assim, parei aqui hoje e comecei essa outra amanhã? Porque a gente vê também o reflexo de quem elabora essa carreira e faz essa transição estando ainda. Então é muito melhor você ser conselheiro de uma empresa, como é o nosso caso, ainda sendo executivo e fazendo isso paralelamente, do que simplesmente eu me aposento, eu sou desligado ou peço demissão e decido que amanhã eu passarei a ser conselheiro. Como foi isso para você? Eu acho que como, falando lá na frente, né, como um bom guerreiro, sempre foi ali na virada. Ali, né? Faca no dente. Faca no dente. Faca no dente. Eu desliguei um, liguei o outro, com a cara e com a coragem, sabe? No começo é desafiador, porque, né? Você sai de uma coisa totalmente estruturada e depois, de repente, você não tem isso mais. Uma estrutura por trás, né? Tanto financeiro... Começou dia 1º sem salário. Exatamente. Você fala, pô, mas com a conta chegando, né? Já começou devendo. Que, inclusive, investir, né? Tive que investir. Eu não investi pouco dinheiro. A formação era... né? A formação fora, eu fiz fora, era naquela época... Olha, eu diria para você que hoje equivaleria um MBA. Equivaleria em custo, em investimento, porque não é um custo, né? MBA, equivale a um MBA de uma faculdade, de uma FGV da vida. Então, além de tudo, você tem isso, né? Então, mas eu sempre fui meio assim, né? Quando me convidaram para a posição de responsável da unidade de negócios, de uma área que eu nunca tinha atuado na vida, foi assim. Olharam para mim, como eu sempre tive aquela cara de ser o responsável da turma, o que aconteceu? Olhavam para mim e falavam, você é o cara, você mudou essa área aqui, você agora vai mudar essa aqui. E aí eu ia com a cara e com a coragem, eu falei, e eu não dificilmente eu falava não, sabe? E não por causa do salário, mas porque eu tinha aquele negócio do desafio, sabe? Sempre movido pelo desafio. E foi assim, de uma passagem, né, de executivo para coach. E agora está sendo também para conselheiro, né? Não tem essa, eu me planejei para ser conselheiro. Eu estou, né, na jornada, mas dizer para você que eu me planejei para ser conselheiro quando eu era executivo eu tinha pensado nisso, não, na verdade não foi assim, não. E digo para você que, diria que, assim, nem todo executivo realmente vai se tornar um conselheiro, eu diria. Porque quando você cai, por exemplo, em empresa familiar, a realidade é toda outra, né? Não querendo aqui desanimar ninguém. Ouvintes. Eu acho que, né, quem... É a realidade. É a realidade, né? Às vezes você vai usar muito pouco os seus hard skills, vai ter que usar muito mais os seus soft skills. Exatamente. Para lograr algum sucesso. Exatamente. E a gente fala o seguinte, aí talvez tenha até uma diferença grande entre a segunda carreira do Marcos, que é como coach, para essa terceira, digamos assim, como conselheiro. O conselheiro, além de não executar, então ter essa mudança de chave, não ser mais o sobrenome de uma empresa, né, e ser ele mesmo, e ele vai atuar num conselho. O que é o conselho?
a soma de alguns conselheiros. Ou seja, não é o coach falando para o empresário diretamente, mas é o conselheiro discutindo com outros colegas conselheiros que têm tanta experiência ou até mais do que ele, Participando de um colegiado. para que um colegiado possa levar então uma recomendação a um CEO, a um presidente, a um fundador da empresa. Isso também é uma mudança radical. Exato. Eu lá, executivo, decidia, mandava e fazia acontecer. Aí agora não, peraí. Exigia, né? Udo, Falando, o me que você entrega teu acha? relatório. Minha opinião é tal. Marcos, qual que você acha? Qual opinião nós três vamos levar juntos? Porque a gente não pode chegar lá em discordância para o presidente. Qual Sim. vai ser a nossa opinião como conselheiro, a nossa recomendação Recomendação. para ele? Isso é uma outra chave que tem que ser mudada na vida do conselheiro. Exato. Com certeza. Eu, no meio disso tudo, né, eu fui diretor de uma associação, Associação das Empresas de Ciências da Vida, e lá era um órgão colegiado, né, eu era um dos diretores, e a gente votava, e tinha que então tinha toda Todo esse ritual, né? esse ritual. Muito né? similar a um conselho, né? Muito similar a um conselho, inclusive. Então, apesar de, né, não ter ainda vivido o conselho consultivo de administração, tive um pouco dessa experiência ali e realmente é ainda mais desafiador, né? Porque você tem que ir virando as suas chaves, senão você tende a talvez até ser mal visto, né? Com certeza. Você pode cair nessa armadilha de ser mal visto. E aí, tendo vivenciado esses 3 momentos, Marcos, qual seria a recomendação que você tem? Porque você falou que, né, você não planejou, vamos dizer assim, se tornar conselheiro, né? Foi uma coisa que você tomou conhecimento e está trilhando agora. Sim. Você acha que vale a pena essa como é que eu vou chamar isso? Essa autoanálise, né, de você chegar e falar, pô, né, pensando um pouco mais no futuro, se planejar e realmente começar a trilhar. Porque eu vou dar o meu exemplo. No mundo corporativo, quando eu recebi a notícia que eu tinha prazo de validade. Né? Você é igual o empresário lá que acha que não ia morrer nunca? Não. O pessoal chegou para mim e falou assim, eu tinha um pouco disso, né? A gente O executivo tem, o executivo ele tem fala assim, essa eu tô coisa no na auge do meu cabeça. intelecto. Vou aqui até, né, não dá mais. Mas aí o pessoal chegou e falou, olha, até aos 65 anos você, né, você vai encerrar sua carreira aqui dentro. Então tá bom. Tá. E aí a gente começa a pensar, e depois? Pô, eu não vou vestir o pijama depois aos 65 anos, tem? Né? Eu quero fazer mais. E aí eu me planejei. Em 2017 eu fui para o IBGC, fiz a formação, para depois em 2022, né? Ou seja, Sim. começar a network, né? Gente, pelo amor de Deus, network não é uma coisa que você faz assim, ó, on-off. Comece construindo. Você falou isso aqui agora. Sim. Vá construindo, vá mantendo, vá criando o seu network, né? E aí, né? Mas qual que seria a tua recomendação, pela tua experiência que você passou por um jogo mais hard, vamos dizer assim? O que você diria para o pessoal, Marcos? Eu faço o planejamento, porque Legal. O jogo hard, como fala a própria palavra, é hard, né? Então, diria que se você pudesse planejar, é melhor. Porque se você vai se tornar conselheiro, não é principalmente quando você é executivo, é bastante diferente, eu diria. Bastante diferente em termos de conhecimento, você vem com a bagagem, né? Você vem com aquela bagagem. Mas em termos de mindset e de relacionamento, aí já é bastante diferente. Então, se você não se preparar e quiser ir para o conselho, você pode realmente, às vezes, dar uma escorregada ali no tomate, né? Legal. Então, você se preparar, eu diria que é bem importante, conhecendo como é, o porquê que quando quanto é. Legal. Né? Obrigado. Outro dia, inclusive, eu participei de uma entrevista num pessoal de Headhunter para conselho, né? E veja, uma das coisas que eu falei e que a recrutadora, inclusive, falou, pô, bem interessante, foi que falei, bom, eu gostaria de conhecer a empresa antes, entrar, olhar, então se for permitido, né, a mim, antes de entrar em qualquer conselho, eu vou querer conhecer, ir lá, e até inclusive, por exemplo, se for loja, eu vou querer ir até a loja
Conhecer. E eu até expliquei para ela que eu fazia, às vezes, cliente oculto nos meus clientes para ver como tava, para poder avaliar, né? Então, esse tipo de coisa que não sei se o executivo passou por isso, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, você se planejar até para poder ter essa visão, acho que é bem importante, sim. Legal. E qualquer transição, além dessa questão do mindset, do networking, tem uma questão financeira também, né? Como qualquer planejamento de carreira, Exato. se planejar para isso, você deixa num dia de ser executivo, ganhando seus 30, 40, 50 mil, não sei, e no dia seguinte você passa a não ter mais salário. Você vai passar a ter uma remuneração, um faturamento que vai ser construindo ao longo dos próximos Que conselhos. você vai ter que buscar, né? Você vai ter que buscar. Então, não tem mais aquela esse segurança. planejamento ele é importante também. Alguns board members, né, hoje board members, chegam aqui na Board Academy também com uma certa ilusão, vamos dizer assim, de que ele vai fazer uma formação conosco e depois de 2 meses ele está pronto para o mercado e vai encontrar uma cadeira de conselho, o que não é verdade. Assim como lá atrás, como cada um de nós aqui começou na sua carreira, a do conselho, o cara vai ter que começar de novo. Exatamente. E buscar os contatos. Quantas vagas de conselho a gente vê anunciada no LinkedIn ou num vagas.com ou qualquer site de anúncio? Zero. Porque não é assim que se contrata conselheiro. Então até esse aprendizado, Exatamente. quem deseja se tornar conselheiro vai ter que aprender. É através do relacionamento, né? Das empresas, dos empresários que você conhece, de outros conselheiros que possam te recomendar. Nesse sentido, seja bem-vindo à Board Academy. Nós podemos te ajudar quanto a isso. Marcos, o tempo voa. A gente já está caminhando aqui para quase 1 hora de conversa. E eu tenho 2 perguntas ainda para fazer para você. Eu vou fazer uma agora Mande lá. e daqui a pouquinho eu faço a outra. Se o Marcos de hoje pudesse voltar no passado e dar uma recomendação do que fazer ou do que não fazer lá para o Marcos jovem de começo de carreira, recém-formado, que dica seria essa? Acho que uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida e que eu deveria ter feito antes, né? Depois que eu fiz e até hoje eu vejo, eu, por exemplo, sou da área de exatas, né? Como formação, né? Químico-industrial é uma área quadrada, vamos dizer assim, né? E ao longo do tempo eu fui olhando e fui... Então, assim, a parte, por exemplo, de análise de dados, de números, relatório, P&L, orçamento, esse tipo de coisa, para mim era tranquilo fazer, né? Agora, quando eu entrava na parte de pessoas, aí eu já dava uma torcida de nariz, né? Já não era tão... E esse foi um dos motivos, tinha esquecido de falar, inclusive, que me fez ir para a área de coaching, né? Que é a área de pessoas, já estamos lidando com a área de pessoas. Então, uma das questões é você se melhorar aonde você vê que você não tem, né? Você é engenheiro. Não domina, né? Você não domina. A área de pessoas, humanas, de pessoas, você não domina. Você não entende muito bem, né? Por que a pessoa reagiu assim, né? Exatamente. Vá, então, buscar algo, né? Uma para outra, na área que você não domina ainda. Porque seja para ser executivo de alto desempenho, seja para ser um ótimo conselheiro, você vai precisar. Vai precisar. Então, se você não buscar, a situação vai acabar te engolindo, né? Foi você ou foi o Eduardo que, em uma das nossas formações, disse que o conselheiro, na verdade, ele é um grande psicólogo, né? Porque a gente lida com gente, sejam os pares, seja um dono ali de uma empresa. Gente... Quem é empresário está nos ouvindo aqui, nos assistindo, sabe. É melhor do que a gente. A vida do empresário não é fácil. O cara, muitas vezes, está sozinho, né? Tendo que tomar decisões difíceis. Tem um monte de gente que na véspera do feriado está pensando no feriado. O empresário está pensando que é um dia menos, talvez, na receita dele. Mas é bem por não aí assim, mesmo. Então, o empresário, por vezes, é aquele náufrago que está numa ilha, sozinho, né? Cercado de tubarões. Então, o que a gente não pode esquecer é que ali também é uma pessoa. Exato. É aquela pessoa que também tem os seus anseios, tem as suas inseguranças, tem as suas demandas, enfim. Né? E isso precisa ser encarado. Não é um super-homem que está ali. Inclusive, você, né? Ele precisa ser acolhido também de vez em quando. Porque às vezes, né, queira ou não, ele comete os seus erros. Né? Aliás, só erra quem faz. Né? E por vezes, pela posição dele, ele tem uma... Né, ele não quer que isso seja revelado, que isso venha à tona.
né? Porque ele tem aquele ego, ele não quer perder aquela autoridade que ele tem. O papel do conselheiro é ajudar ele a cometer menos erros. Exatamente. Melhorar Melhorar tomar melhores decisões. Facilitar o processo decisório, às vezes acolher, né, nessa questão que você falou de ser psicólogo, isso a gente vê muito em empresas familiares, né? Às vezes você precisa sentar lá e somente escutar o cara. Exatamente. Deixa ele falar. No começo, né, quando eu fiz a transição, né, de executivo para coaching, muitas vezes eu começava, né? Eu tinha cabeça de executivo, né? Você entrava direto na questão técnica, né? Peraí, isso aqui tá errado. Só que não era para entrar ali, era para entrar na parte de relacionamento. Exatamente. Porque muitas vezes o empresário, por várias questões, né? Não vamos entrar aqui no mérito, por várias questões, ele acaba tendo uma resistência a algum tipo de mudança mais drástica. E você querendo entrar lá na parte técnica e mudar aquilo lá, e no fundo você deveria estar fazendo relacionamento com ele para poder entender como funciona a cabeça, o comportamento, e esse relacionamento se transformar em confiança, essa confiança se transformar em mudança. Nosso querido Eduardo Gomes, ele costuma dizer, eu só não vou lembrar, me ajuda aqui com o percentual, eu acho que 70%, 80% que ele diz que o conselheiro tem que ajudar o empresário a olhar para frente. 70, 20 e 10, né? Ele costuma 70, falar. 20 e 10, né? E tem muito profissional, por exemplo, eu sou oriundo da área de finanças. Então, cabeça do CFO quer ver números. E aí eu vou para uma reunião de conselho com esse meu mindset financeiro e vou querer sugar daquele empresário. Quanto que está o EBITDA? Quanto você faturou? Quanto foi o aumento? Indicadores. Eu estou só olhando para o retrovisor. E o cara quer ter um conselho para ajudar ele a olhar para frente. Quais são qual vai ser a estratégia da empresa? Futura? O que está vindo aí de inovação? Exato. Então, nós precisamos, como conselheiros, ajudar esse empresário a olhar muito mais para frente do que ficar cobrando e medindo o número para trás. Para isso, você deixa na mão do contador, do fiscal, do CFO dele. Sim. Se for uma empresa de grande porte, vai ter lá a sua auditoria, o seu conselho fiscal. O conselho fiscal, né? O comitê de auditoria. Aí tudo bem, totalmente números. Mas não, o conselho consultivo não está ali para isso. Está para isso também. Mas não só para isso. Mas no percentual aí de uns 20%. 20% olhando para isso. Exato. 70% olhando para frente. Marcos, caminhando aqui para o nosso final, eu quero te pedir uma recomendação para os nossos telespectadores e ouvintes aqui do que você está ou já fez recentemente em termos de literatura, o que você leu ou está lendo, ou um filme, uma série, algo que você possa recomendar, porque a gente aprende também, né, através da leitura, de assistir uma boa série, um bom filme. Claro. Bom, eu sou hoje, eu adoro a parte de liderança, né? Acabei indo para essa área muito, né? Então eu procuro sempre ver as boas palestras do Leandro Carnal. Leandro Carnal é um cara fantástico, inclusive cheguei a fazer academia com ele. Olha só. Porque, assim, pura coincidência, né? Então, as palestras dele de liderança, ele fala muito do líder do futuro, né? Que serve para qualquer um, né? Para um empresário, para um CEO, para um conselheiro. Então, eu recomendo que veja as palestras dele, principalmente as mais recentes, né? Quando ele fala de liderança futura, como é que tem que ser o líder futuro. Ele tem tiradas ótimas que fazem você aprender além de tudo, né? Então, diria que é algo muito, muito interessante. Muitas provocações também. Muitas provocações. Isso é bom. Nós temos algumas notoriedades no mercado, né? Especialmente no âmbito da literatura, das palestras, que realmente trazem boas reflexões. O Leandro Carnal é um deles, Augusto Cury, Mário Sérgio Cortella. Aí fora o estudo mesmo da própria questão de conselho, né? Para quem quer se tornar conselheiro, óbvio, aí tem que fazer uma formação, façam na Board Academy, é um ótimo lugar. Não é porque eu fiz ou estou aqui que eu estou falando isso, é porque realmente tem aqui o suporte, né? Então,
por exemplo, no CNP, né, o Conselho na Prática que eu fiz, estavam vocês dois, né, e foi muito legal, né? Eu dou treinamento. Eu sei como é que, quão desafiador é você dar um treinamento que você tenha resultado, que você tenha aprendizado, que você tenha imersão de verdade, não aqueles treinamentos que você chega, você entra, você sai, passa uma semana, já tá na Não mesma. agregou nada. Não agregou nada. É. Né? Então, Legal, Muito obrigado. é importante, bastante importante isso. Muito bem. bom. Bom, Udo, meu amigo, obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Uma Marcos. última frase, um aprendizado que você queira deixar para a gente também hoje aqui. Olha, gente, falando de conselheiro, né, toda essa é uma missão, na minha opinião, é uma missão que a gente abraça. Para mim é uma coisa muito gratificante, né, e vendo também a transformação que o Marcos percorreu na carreira profissional dele ao longo desses anos, pelo menos para mim é muito gratificante, né, aquilo que eu falei, se você passou por muito tempo no mundo corporativo, né, você tem a atribuição de decidir, de comandar, né, de dirigir, e agora como conselheiro também é muito gratificante você recomendar, e vendo que você conseguiu abordar aquela pessoa, aquele executivo da maneira adequada, conseguiu convencer, porque tem um processo de convencimento muito forte, né, Marcos? Exato. Né? E ele seguiu aquela tua recomendação e começa a dar os resultados, eu acho que realmente é muito gratificante. Então, obrigado, Marcos, por estar aqui compartilhando toda essa sua trajetória, essa sua experiência, seu conhecimento, né? Compartilhar. Gente, são 3 transições, né, que você bem abordou e isso é muito rico, né, para vocês que querem conhecer um pouco mais sobre conselho, enfim, serve também não só para quem não vai seguir isso, mas para a própria vida profissional. Então, fica essa provocação, fica essas reflexões para vocês aí. Muito obrigado. Obrigado, Udo. Mais uma vez, muito obrigado, Marcos, por estar conosco, compartilhar um pouco da sua carreira, da sua trajetória. Parabéns. E suas últimas palavras aqui para o nosso público. Eu só quero agradecer o convite, poder conversar com vocês dois, também são grandes conselheiros, né? E, mais uma vez, eu só tenho que agradecer a Board Academy aqui por ter me dado essa formação, né? Sem ela, eu diria que hoje eu estaria ainda um pouco daquele jeito, um pouco perdido. Eu falei, pô, será que isso realmente é para mim? Não. Essa transformação vai acontecer como? Né? E com que vocês têm passado, eu estou conseguindo trilhar isso de uma forma otimizada, né? Por assim dizer. E isso faz com que a gente se sinta mais seguro. Não ser tão hard quanto a gente falou, né? É um pouco, sempre né? Transição é assim mesmo, por isso se chama mudança, né? Então, queria agradecer, Marcelo, Udo, muito obrigado e vamos continuar aí nessa trilha. Vamos lá. Muito obrigado. Obrigado. A vocês que nos assistiram, agradeço pela sua presença até esse momento. Se você gostou, clique no botãozinho curtir aí, pode deixar o seu comentário, compartilhar esse link para que outras pessoas possam ter acesso também a esse conteúdo e clique no sininho para você receber a notificação sobre os próximos episódios do nosso podcast Os Conselheiros. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.